tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como ocorrem as lesões em atletas, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, como ocorrem as lesões em atletas? Essa é a pergunta básica que a gente precisa responder para que a gente consiga prevenir a ocorrência de lesões de forma mais eficiente. Até hoje, a gente busca muito uma explicação para a ocorrência dessas lesões não traumáticas baseados aí em modelos simplistas, né? Vou dar aí alguns exemplos. Vocês já devem ter ouvido falar, o excesso de pronação do pé pode gerar tendinite na pata de ganso, ou então a desproporção entre as forças dos rotadores internos e externos do ombro favorece a impactação do tendão do supraespinhal lá sobre o acrômio, ou ainda valgo dinâmico como sendo responsável pela síndrome da dor patelofemoral. Ultimamente até o valgo dinâmico tem sido substituído pela instabilidade lombopélvica, e a famosa fraqueza de core como o grande vilão de algumas lesões. Acontece o seguinte, se a gente usar esses tipos de explicação simplificada, reducionista, é mais ou menos comparar eu explicar a ocorrência de uma gripe por um golpe de ar frio que eu tomei na noite anterior, né? Sem que eu tivesse agasalhado. Perceba que, embora possa haver uma relação teórica entre esses dois eventos, o que eu vou dizer aí a respeito de milhões de pessoas que provavelmente tomaram o mesmo golpe de ar frio de ontem, no mesmo horário, sem estar agasalhado, assim como eu, e não amanheceram gripadas, né? A gente diz então que eu tive azar, que as outras pessoas tiveram sorte, né? Então, como fisioterapeutas, né, se a gente estiver preocupado em usar a ciência como base para a explicação dos fenômenos que ocorrem na nossa prática clínica, a gente precisa evitar esse tipo de explicação por qualquer coisa, principalmente para explicar a ocorrência de uma lesão. Então, gente, a literatura científica ela tem mostrado mais recentemente que os fatores eles vão, na verdade, se associar para que haja a ocorrência de uma lesão. Então, vou tentar fazer mais uma comparação. Olha só, vocês já devem ter visto na televisão um especialista explicando lá, às vezes em poucas palavras, rapidamente, os motivos de um avião ter caído. Ele sempre diz que houve, na verdade, ali uma sucessão de erros e de imprevistos que culminaram na queda do avião. Ou seja, ele diz que o avião é feito para voar e para continuar voando. Mas quando há lá uma falha técnica e ao mesmo tempo o piloto erra e ao mesmo tempo tem uma tempestade, isso tudo junto vai criar uma condição extremamente negativa para que o avião continue voando, né? E aí ele vai cair, tá certo? Mas, olha só o piloto inexperiente que erra não faz o avião cair. Só a tempestade também não faz o avião cair. E uma falha técnica isolada no avião também não faz ele cair, tá certo? Então, para que tenha um desfecho desfavorável, é necessário que esses fatores se associem e contribuam para ele, tá? A mesma coisa vai acontecer com as lesões musculoesqueléticas. O nosso corpo foi feito para se mover e continuar se movendo conforme a nossa vontade, executando aí todas as funções que a gente quiser, tá certo? Então, vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Quando a gente se movimenta, né, quando a gente tem um determinado objetivo, praticando um esporte como a corrida, por exemplo, vários dos nossos sistemas corporais estão trabalhando em conjunto para tornar aquela movimentação possível e eficiente, cumprindo o nosso objetivo motor. O sistema nervoso, levando em consideração o objetivo da tarefa, o ambiente externo, como a irregularidade do piso, e o ambiente interno, né, as forças musculares que estão sendo exercidas, as forças de compressão articular. Então, levando em consideração tudo isso, o sistema nervoso escolhe
as melhores ativações musculares, aquelas mais eficientes que vão gerar, segundo a experiência dele, o sistema nervoso é uma máquina que aprende muito bem, então segundo a experiência dele, ele escolhe as ativações musculares que vão gerar os melhores resultados, né? E aí o sistema cardiovascular e respiratório eles vão se encarregar de fornecer energia para essa atividade e o sistema musculoesquelético vai transformar esses sinais elétricos, essas ativações que vêm do sistema nervoso em um conjunto coordenado de forças musculares e torques. E essas forças e torques vão ser aplicadas no ambiente externo e promover o nosso movimento, tá certo? Além disso, o corpo humano consiste em um sistema redundante, o que significa que existem várias maneiras diferentes para que eu execute a mesma tarefa. Caso algum sistema tenha um problema para realizar ali a sua parte do movimento, uma outra parte pode assumir aquela função anterior. Né? Isso acontece no sistema nervoso, no sistema musculoesquelético. Né? Quantos músculos a gente tem aí que a gente pode usar para fazer, por exemplo, a flexão do cotovelo ou a flexão do ombro, né? Isso é a redundância no sistema. Só que essa redundância ela é limitada e na incapacidade de gerar uma redundância eficiente, ou a gente não executa a tarefa da maneira esperada, ou pode ocorrer a sobrecarga de alguma outra estrutura efetora no sistema e essa estrutura sobrecarregada vai apresentar uma falha. O sistema esquelético, então, vai sofrer com isso e as lesões podem aparecer. O que explica melhor esse sistema todo é o modelo de demanda e capacidade. Tá? Todas as tarefas que a gente realiza possuem uma determinada demanda, que pode ser maior ou menor. Né? Essa demanda vai gerar algum grau de lesão tecidual, desde as tarefas mais simples até as mais complexas. Por exemplo, se vocês estão aí sentados assistindo um vídeo nesse momento, esse vídeo, isso pode gerar compressão aí nos capilares da região posterior da coxa e algumas das células que dependiam da nutrição sanguínea desses capilares podem morrer por hipóxia. Tá? E isso acontece o dia todo, todos os dias. Se a gente realiza tarefas que exigem mais, a morte tecidual pode ser maior. Só que isso raramente leva a uma lesão, porque o nosso corpo possui uma capacidade muito grande em renovar as suas células e substituir aquelas que foram mortas. Tá? Nesse modelo, a capacidade deve sempre ser maior do que a demanda. Tá? Só que diversos fatores vão levar a uma inversão dessa relação. Dificilmente um fator único. Lembram daquela associação de fatores que eu falei lá atrás? Então, o aumento da demanda e a redução na capacidade podem gerar uma inversão dessa relação. Então, se a gente aumenta o volume de treinamento, se associado a isso a gente tem uma mecânica incorreta do movimento, a redução da capacidade, como por exemplo por consequência ao envelhecimento, ou um estado nutricional ruim, estresse elevado, redução no período de descanso, tudo isso associado pode levar o paciente a sofrer uma lesão, quando ocorre essa inversão na relação entre a demanda e a capacidade. A demanda se torna maior do que a capacidade, tá certo? Na literatura já existem diversos modelos complexos que explicam melhor o aparecimento de diversas lesões, levando em consideração um número maior de variáveis. Entretanto, a maioria dos estudos científicos que a gente tem hoje investiga a correlação entre um ou alguns achados e a ocorrência de lesão, né? Mas isso não significa que todos os possíveis causadores daquela lesão foram investigados ou que a influência de determinados fatores desses foram investigados da maneira correta, né? Além disso, a correlação positiva não significa necessariamente que haja uma relação de causa e efeito. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Numa outra aula.
Mas olha só, eu nunca disse que os fatores que eu citei lá no início, né, como o valgo dinâmico, a distribuição, ou a desproporção entre as forças de rotadores internos e externos, que elas não contribuem para o aparecimento de uma lesão. Com certeza elas têm lá o peso delas na balança da demanda e da capacidade, né? Só que o que a gente precisa ter claro na cabeça é que outros fatores contribuem e a gente tem que expandir a nossa cabeça e criar uma explicação mais ampla do porquê que essas lesões aparecem. A gente precisa conhecer a relação entre demanda e capacidade e, ao avaliar o nosso paciente, a gente precisa buscar a resposta para a seguinte pergunta, né? Quais foram os fatores que levaram esse paciente a ter uma inversão da relação entre a demanda e a capacidade e que possibilitaram o aparecimento dessa lesão? Se for uma lesão traumática, é claro que qual é o fator que levou a essa inversão, não é? A demanda pode ter se elevado subitamente num intervalo muito curto de tempo, não é? Mas quando a lesão não é traumática, a gente tem que pensar nisso com mais calma. E aí, quando a gente usa todo o aparato disponível para nós, para a avaliação do nosso paciente, e aqui no ERA a gente vai ver vários, né? Além disso, quando a gente está guiado pela literatura científica, que vai nos mostrar quais são os fatores mais ou menos influentes, pelo nosso conhecimento das ciências básicas, anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, o controle motor, e pela nossa experiência profissional, que a gente espera que fique cada vez maior ao longo do tempo, a gente tem uma explicação mais correta do porquê que aquela lesão ocorreu. E ao ter essa explicação, quase que automaticamente a gente tem um tratamento melhor, porque a gente consegue intervir com maior precisão, tudo bem? Várias áreas de estudo da fisioterapia foram citadas aqui, né? O controle motor, a fisiologia do exercício, a cinesiologia, a biomecânica, e todas elas vão ser abordadas aqui no ERA. A gente vai ter aulas específicas de cada um desses tópicos e como a gente consegue aplicar isso na nossa prática, tá? A gente precisa, por enquanto, ter em mente que a abordagem de um paciente com uma lesão, ela tem que ser ampla e que o papel do fisioterapeuta é intervir em um ou mais de um desses sistemas, reduzindo aí a susceptibilidade do nosso corpo em sofrer uma lesão, reduzindo a probabilidade de que ocorra uma inversão da nossa relação entre demanda e capacidade. Tudo bem? Até a próxima.